pessoal, povo de Deus, chegamos para você aparecer, chegamos, né? Chegamos. A paz, gente, como é que vocês estão, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos? Glória a Deus, glória a Deus. Bora, povo, vai comunicando o povo aí que nós estamos ao vivo. Isso. Vai comunicando, vai tocando aí no aviãozinho. Toda vez Toca a gente no fala, aviãozinho. toca no aviãozinho. Semana Pra poder passada comunicar. eu e André. Aí eu toco aqui nesse aviãozinho da Sheila Nesse Manda. aqui. Eu vi isso. Você viu, amiga? Você fez uma falta. Hoje vai ser, fiz nada, fiz falta nada, você tava com o marido, você não vem me iludindo, não foi nada disso. Olha aí, ali o Paulinho tá falando, papel e caneta na mão. Não precisa papel e caneta não, Paulinho. Não. Porque, olha, gente, eu tô arrasada de cansada. A gente cheguei de viagem, já fui pra igreja, né, Zé? Já fomos fazer reuniões que a gente precisava. De viagem. Já Quantas fui pra horas, igreja. amiga, de viagem? No total, se eu saí de lá, foi 1h da tarde. E cheguei hoje 3 horas, deu um total de 26 horas direto em aeroporto. 26 horas. 26 horas de aeroporto. De aeroporto. Chegou, fomos a uma reunião, depois trânsito, depois igreja. E agora estamos aqui. Vamos encerrar daqui a pouco. Ela é braba. Ela é braba. Gente, vamos pro meu canal de YouTube, que a live já tá no canal de YouTube. Tá correndo, gente, lá, vocês precisam compartilha ir lá. aí. Me ajuda, Jaque, compartilha aí para as amigas, que a gente vai trazer hoje, né, Azi? Uma palavra rápida, tá? A gente não vai se prolongar. É mais assim, uma palavra diretiva, né? E mesmo por conta, né, nem por causa da amiga, né? Por causa da minha. Hoje chegou essa hora, já foram todas as forças, né? É isso aí. Mas, gente, tem sido muito bom, né, Azinha? Tem sido muito edificante. Muitas pessoas têm sido, assim, impactadas, sabe? Gente dando testemunho. Muito gente falando, assim, de como esse momento, né, tem sido abençoador para a vida dos irmãos. Então, assim, quando nós pedimos ali para tocar no aviãozinho, notificar alguém, não é porque a gente se importa com quantidade, não. Que se tiver 2, 3, 4... reunidos em meu nome. Não é? Tá certo? A gente faria de qualquer jeito. Isso. Mas é porque gostaríamos que outras pessoas fossem alcançadas, né? Abençoadas por essa palavra, por um direcionamento. Eu aprendi que uma palavra pode salvar a vida de uma pessoa. Pode. Sabe? Pode salvar um casamento, pode salvar um filho. Uma palavra, ela pode salvar. Por isso que nós assumimos esse momento aqui com muita responsabilidade, né, Sheila? Mesmo, às vezes, no cansaço, na correria, mas nós assumimos uma responsabilidade de estar aqui e viemos... Estamos aqui mesmo com qualquer situação, como foi na semana passada, como é o seu caso hoje. Porque a gente entende que uma live dessa pode alcançar uma vida, salvar uma vida, mudar uma história, transformar a história de uma família. Isso mesmo. E quando você clica nesse aviãozinho aí e envia essa mensagem, essa live para alguém, você está fazendo parte dessa obra, né, Sheila? É isso aí. Tá? Você está sendo bênção também, né? Isso. Você está sendo bênção para a vida de outra pessoa, tá? Isso, então vamos orar, amiga. Vamos orar, pedir a graça de Deus, né? Para a gente poder trazer uma palavra para esse povo. Bendito Deus, mais uma vez entramos na tua presença em oração, clamando por sua misericórdia, por sua bondade. Senhor, tem pessoas aqui que não vieram nos ver, vieram te ouvir, vieram receber do Senhor um direcionamento, vieram receber do Senhor uma instrução, porque o Senhor tem. Então usa-nos, nos direcione, Senhor, nos ilumine a nossa mente, nosso coração, para que seja resposta para essas casas, essas famílias, Pai. Que casas sejam impactadas
por aquilo que tu vai colocar no nosso coração esta noite. Fica Deus, conosco em nome nós, de mas o teu Jesus. Espírito. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Vamos, minha amiga, Gênesis. Vamos. Aleluia. Gênesis 37. Nós pegamos 29 e 30. Abra sua Bíblia aí. Gênesis Em Gênesis 29 capítulo e 29. Capítulo 29. Nós não vamos colocar assim um texto, um versículo específico, né? Isso. Nós vamos deixar para vocês meditarem nesse texto e a gente já vai direto assim dentro daquele contexto, né? Da palavra. Porque a nossa proposta anteriormente, como a Zi tem carregado essa proposta de orar pelos filhos, então da última vez nós ficamos com a proposta de falar um pouco sobre enteados, né? Sim. Sobre, assim, essas questões de lidar com os enteados, né? De lidar com essa criança que pode ser fruto de um relacionamento anterior, que pode ter sido fruto, né? De um erro, de um pecado cometido. Sim. E muitas famílias que têm essa questão de enteados, muitas famílias, elas estão completamente abaladas. Tem casamento abalado por conta da presença de um enteado. Tem famílias abaladas por conta da presença de um enteado. E aí nós buscávamos, né, Azia, um texto que pudesse estar tratando, dando uma abertura, né, para essa nossa conversa, para essa live. E foi quando nós pensamos juntos justamente nesse capítulo 29, capítulo 30 de Gênesis, que é o capítulo do conflito entre Lia e Raquel. Sim, conflito entre irmãs. Entre duas irmãs, né? Que parece não ser algo que acontece por causa de Jacó. Por quê? Porque Lia é encontrada no poço, Raquel, né? Ela é encontrada no poço por Jacó e ela estava sozinha. E o normal eram as mulheres da casa e principalmente da família, e principalmente sendo irmãs, e provavelmente tendo idades ali próximas, que elas tinham idade próximas, né? Ir ao poço juntas, no mesmo horário. Isso era uma tarefa que era feita, que as mulheres faziam juntas. Todas as tarefas, elas faziam juntas. Então, quando a gente encontra Raquel sozinha no poço, já tem alguma coisa abalada na amizade dessas duas irmãs. E nós pensamos também na questão de um pai, né, que promete uma filha, entrega a outra. Ele promete uma e entrega a outra, porque ele não vê que essa irmã mais velha possa ter uma outra possibilidade de se casar. Então Jacó se apaixona pela mais nova e o pai engana a Jacó e entrega a mais velha. Então é uma menina... Defendendo a mais velha. Defendendo, achando. Isso aí. E outra coisa, ela é entregue. Ela é entregue. Ali não se pergunta se ela quer, ali não se pergunta se ela ama. Claro, com o passar do tempo, ela vai em busca desse amor. Ela vai em busca desse cuidado. Mas, em princípio, ela é dada como um objeto, ela é entregue. Enquanto com Raquel há uma construção de sentimento, com Lia não é assim. Deus, como se machuca. Né? E com Lia não é assim. Então, a gente percebe que se há uma inimizade que independe da figura de Jacó, essa inimizade foi gerada dentro de casa, vai ser acentuada por Jacó. Essa inimizade, ela pode começar pelo trato do pai dentro de casa. Isso. Né? Pelas questões, porque a Bíblia fala, né, das debilidades, né, do olhar de Lia e tudo, mas aí a gente começa a pensar, e tem até um teólogo que diz que realmente ela não tinha uma beleza, em comparação com Raquel, ela não tinha realmente uma beleza, mas isso tudo começa dentro de casa,
né? Sim. Essa inimizade, como a Zi falou, ela começa de dentro de casa. Não havia, a princípio, eu acredito, um companheirismo, um negócio de irmã. De irmã, né? de parceria. Havia uma competição. O diabo, ele sempre vai começar trabalhando Isso com aí, competição. competição. A partir da competição, ele promove o racha. Isso a partir aí. do racha, já estão lá 2 adversários. Isso aí. Né? 2 adversários do mesmo sangue. Meu Deus. Não é de sangue diferente. É. Né? Porque a ideia é que o sangue une. Isso. Certo? Perfeito. Mas a competição faz com que esse sangue que deveria ser unido, esse mesmo sangue, ele rache, né? Vai cada um para o seu lado, tem essa separação. E aí entra Jacó. Algo terrível. Terrível. Né? Entra Jacó. Essa, como a Zi falou, essa competição ela se torna mais acentuada. E isso vai perpetuar em relação aos filhos que nascem. Certo? A vida dessas 2 mulheres, a vida dessas 2 mulheres, ela foi andando com competição. O tempo todo Elas competição. produziam por competição. É. Elas se deitavam com o esposo por competição. É uma busca inconstante de um mérito acima do outro. E né? como que tem gente assim que vive em competição, meu Deus do céu. E o mais grave disso é que competição ela gera outras competições. Quer dizer, eu tenho 2 irmãs que competem. Que eram para ser amigas. São do mesmo sangue. Isso aí. São casadas com o mesmo homem. Isso. Estão no mesmo barco, na mesma luta, no mesmo vento, na mesma prova, dentro da casa de Labão e depois nas situações que Jacó enfrentou. Mas ao invés de se unir, decidem viver competindo o resto da vida. E aí entra algo muito interessante, que se acentua por conta de Jacó, né, por esse reconhecimento que aquela sociedade, aquela cultura exigia, né, o reconhecimento do esposo em relação à esposa, o fazer o homem ser reconhecido, né, porque era o papel da mulher fazer com que esse homem fosse reconhecido pela sociedade. Só que agora elas vão gerar filhos dentro da competição. Então vão nascer filhos que competem. Filhos gerados na competição. E tem ministério gerado na competição. Isso aí. E tem criança sendo educada na competição. Porque a gente está aqui falando também dessa criança, né? Dessa situação. Criança. Tipo, criança criada na competição. Ele vê o irmãozinho fazendo ali algum delito e ele já corre para... E conta porque foi alimentado pelos pais, que é aquele que conta, que entrega o que fica bem. Meu Deus. É o que é reconhecido. Tá gerando competição. Entendeu? É o que é presenteado. Isso. Então, assim, essa competição, ela se deu não só entre os próprios irmãos de mesmas mães, né? Porque Lia começa a gerar, Raquel não gera, então Raquel pega as servas, bota para gerar, Lia pega as servas, bota... Olha a mistura de sangue dentro de uma mesma casa, né? Então elas... acho que um pouquinho para cá, não está aparecendo. Então elas vão porque competir. Aqui não tem competição. Graças a Deus não tem a parceria fechada pelo céu, né? Meu Deus. Então o que acontece? Elas vão competir e a partir daí vão gerar filhos que também vão competir. Tanto filhos das mesmas mães como a outra. Os filhos vão competir o tempo todo. Porque esses filhos, né, que são enteados, que passam a ser filhos de uma mãe, apenas de um mesmo pai, de mães diferentes, eles vão ser criados. Várias personalidades. Nossa, e aí, isso aí. E aí a grande preocupação... Que pesa mais. A grande preocupação é quando o enteado está envolvido dentro dessa situação, porque essa criança é jogada numa competição que a princípio não é da criança, é de quem gerou a criança. Entendeu? É quem gerou a criança é que está colocando a criança para ser uma réplica da competição. Eu digo que existem mulheres... E até o objeto ali da isso aí. Isso, porque era isso, assim muito com bom. Raquel e com Lia. É isso aí. Servas. Eu então, tenho tantos, você tem tantos. Eu vou ter isso mais aí. um.
É isso, né? aí. E aí filho já não era... Já não era. Então eles brigam o tempo todo. Então, assim, em algumas situações, assim, o enteado é muito desafiador para a esposa. Sim, é muito desafiador, né? Para a esposa. Em algumas situações é desafiador. Desafiador porque algumas têm que conviver com uma criança que foi resultado de um adultério, que foi resultado, entendeu, de um tropeço, de um erro, não é? Então é muito difícil porque eu tenho uma mulher ferida e uma marca de um erro, de um adultério. Sim. Certo? E isso acentua essa ferida. Sim. Quando não resolvida. Algumas mulheres, né, elas têm a dificuldade, né, de encarar essa criança, de receber essa criança. E algumas casaram conscientes, se uniram conscientes. Isso aí, de que a criança existia. De que a criança existia. E o adulto ali é o adulto. Isso aí. É o que decidiu se unir a um pai que já tinha uma criança. Que já tinha uma criança. Uma mãe que já tinha uma criança. Então, esse adulto tem que ter essa consciência. Tem que ter Sheila? consciência. E outra coisa, algumas vezes, algumas mulheres tentando destruir um casamento, tentando construir a sua família, né? Porque ninguém pode construir a sua família em detrimento de outra família. Não. Isso não existe. Não. Isso não existe. Não. É um equívoco, é um erro Sim. gravíssimo a tentar construir uma família em detrimento de outra família. Sim. Então, muitas vezes, nasce uma criança e essa pessoa fica usando a criança. Usa a criança como objeto de tormento, usa a criança como objeto de aproximação, usa a criança... Então, assim, é conflituoso, mas o que nós queremos falar é que sempre, sempre, eu como pedagoga, a Zi, né, como tia, que tem os sobrinhos, né, que ama os sobrinhos dela, né, em breve ela vai ter o dela também, mas que tem os sobrinhos dela, é que a gente precisa desenvolver a ideia que a criança precisa ser preservada. Preservada. Sabe? Precisa ser preservada. Sim, as questões dos adultos sejam resolvidas. E não Entre se coloque, os adultos. Não coloque, porque aquela criança... parental, né? É Existe isso aí. essa situação. É isso aí. Essa semana aconteceu algo terrível no Rio de Janeiro, você não estava aqui, não soube, por causa de... duas mulheres brigaram e envolvia o pagamento de pensão de uma criança e houve até uma morte. Aí. Meus irmãos, meninas, meu irmão, você que casou com alguém que já tem uma criança. Primeiro, para entrar no relacionamento, você não entrou enganado. Ou se foi enganado, uma das bases do alicerce para o casamento tem que ser o perdão, né? Se não há o perdão, né, Sheila, não dá para continuar. Não dá para continuar. Não dá para continuar. Um perdão verdadeiro. E o perdão verdadeiro não envolve só quem a pessoa ama. Porque eu já tratei com casos assim, de casos assim. A pessoa ofendida perdoou o cônjuge porque amava, mas continuou com ódio do outro e desejando mal para a família, desejando que a vida daquela pessoa fosse destruída. Se houve um perdão de verdade, esse perdão não é só para quem você ama e decidiu ficar do lado. Esse perdão também tem que alcançar. Se nasceu um filho desse pecado, esse perdão tem que alcançar essa criança que não tem nem nada a ver. Esse perdão também tem que alcançar quem pecou. Não estou falando de convivência. Estou falando de perdão. Porque perdoar quem está aqui do meu lado... Não. Só quem está do meu lado não é evangelho. Evangelho alcança o perdão gerado por Cristo, alcança até quem está distante. É verdade. Né? É verdade. Então, o foco é esse. O foco é esse. Porque, infelizmente, existem mulheres que estão amarguradas. Estão amarguradas, se sentindo frustradas por não terem conseguido destruir a história de alguém, ou então estão entristecidas pelo rompimento de um relacionamento e elas acabam usando a criança, o filho, o adolescente como instrumento
para ferir, para machucar, para ofender, para se vingar. A criança se torna um instrumento de vingança. E aí nós estamos tendo como resultado, como nós vemos pela própria palavra, irmãos inimigos, irmãos de sangue inimigos. Irmãos que forjam morte, irmãos que mandam para longe, irmãos que vendem, né? Porque aí nós nos deparamos com... De caso pensado. De caso pensado. Porque eles viveram a vida toda vendo as mães... Contenderem. De caso pensado. O tempo todo. Então eles acabam sendo uma reprodução. Venderam o irmão porque viram a mãe vender o próprio marido. É isso aí. Viram a mãe comprar, marido, melhor dizendo. Comprar o próprio marido. Então, assim, a grande questão aqui é que existem, sim, crianças que estão no meio de um tiroteio de problemas conjugais. Esses filhos estão sendo usados contra os pais, estão sendo usados contra as mães, esses filhos estão sendo usados contra casamentos, relacionamentos. É uma criança que está sendo crescendo no meio do ódio, tá? E detestando o irmão, competindo com o irmão, né? O irmão não é parceiro, invejando o irmão, não há uma parceria e problemas muito maiores e futuros surgirão no futuro. Problemas maiores. Então, a nossa proposta aqui, eu não sei com quantas pessoas nós estamos aí falando que estejam dentro dessa situação, né? Dentro dessa situação de que está tendo que conviver com uma criança de um relacionamento anterior, que muitas vezes a mãe manipula, e muitas vezes esse pai... A criança chega, parece que é enviada. Isso aí. E muitas vezes esse pai também, ele não consegue ver essa manipulação, né? Ele não consegue enxergar que tem alguma coisa de errado. Essa criança fica ali, naquele meio, interferindo. Então, porque a criança vem enviada mesmo. Porque alguém que está lá do outro lado, se há ódio entre duas pessoas, então com certeza quando a que está lá do outro lado envia essa criança, ela não envia com a bênção. Né? É por isso que é necessário maturidade para lidar com a situação. Se não tem maturidade, não lida, né? Só lida com a criança que chega na porta da sua casa e tem que entrar, tem que ser recebida com carinho. Mas não tem maturidade para lidar com uma ex-esposa, então lida com isso, deixa isso pro teu esposo resolver. Isso aí. Né? Você não confia nele? Você não tá do lado dele? Então deixa que ele resolve, dobra teu joelho, quem guarda teu casamento é Deus, faz a tua parte. Outra, a criança vem enviada, você sente que ela vem, sempre traz perturbação, já prepara o ambiente para receber essa criança. Na oração, a criança chegou na porta de casa, já vai colocando a mão. Como já que tu vai faz? Orando. Como que tu faz? Ensina a eles a prática. Sempre falo lá na escola, quando eu tenho a oportunidade, né, de fazer um trabalho específico, eu percebo que essa criança está com uma carga que não é dela, eu sempre dou uma ordem. A criança entra e você fica da porta para fora. Essa é a ordem. Tá vendo? Entendeu? E o diabo tem que obedecer. A criança Se a mulher for uma mulher sábia e ela tiver autoridade, vida com Deus, agora se ela viver como Raquel e Lia vivia, ela vai falar. Disputa, se ela vive em disputa, vive em contenda, ela vai falar e o diabo vai dar gargalhada. É isso aí. Agora se ela vive, Senhor, eu casei com esse homem, houve essa situação, ou eu casei e ele trouxe isso de uma vida passada, mas eu vou ser bênção para a vida do meu esposo e para quem isso aí. É da casa. E ainda tem os conflitos da criança, que realmente nenhuma criança gosta de ter o pai separado da mãe. Nenhuma. Nenhuma criança. Tudo que a criança quer é a presença do pai e da mãe. Quer ver o pai e a mãe juntos. Então, assim, são muitos conflitos que nós podemos resolver, em oração, né? Que nós podemos resolver na busca, né, da palavra de Deus. A oração resolve tudo. A gente não está aqui dando uma receita. Receita pronta. Receita pronta. Não.
Isso aqui é só Deus dizendo, despertando alguém para orar acerca disso, porque Ele vai agir, né? Porque são pessoas, personalidades, pessoas particulares, cada um é um. Então, cada um vai lidar. Tem gente que se dá melhor até com enteado do que com os filhos. É, né? Verdade. Eu tenho enteados, né? Que na verdade eles me chamam até... a Flávia, ela me chama de mãe drasta. Ele diz que é mãe, né? Tem eles assim, tem um carinho, tem um respeito, mas isso foi uma construção. Não é de um dia para o outro. Entendeu? É você entender que aquela vida é uma vida. Que aquela vida, ela tem a necessidade da presença do pai, né? Que tem o conflito de querer que o pai estivesse, né, com a mãe. Então, assim, são muitas questões. Então, é como a Zi falou, não tem uma receita pronta. Mas nós estamos aqui na defesa de um inocente que está no meio dessa batalha, sendo utilizado, de repente, por um lado só, ou então por dois lados, inocente dentro de uma sendo desprezado, inocente falou sendo tudo. até, minha amiga, espancado. É isso entendeu? aí. Inocente, gente. Sendo espancado porque não é tratado diferente dentro de um mesmo ambiente, comendo, trata um de um jeito. O filho come uma coisa, o enteado come outra. Deus não então, se agrada assim, disso. Nós não estamos falando a roupinha de um é uma coisa, a roupinha do outro é outra. É outra. Então a gente não está falando isso, não estamos falando de impossíveis, não. Nós estamos falando que entre nós pode ter alguém que ainda não sarado, não curado, não alcançado pela pessoa do Espírito Santo. E talvez uma pessoa que tenha aprendido dentro da sua casa, tenha sido criado também nesse ambiente. Como os filhos de Jacó estão reproduzindo traição com José. Isso aí. Por quê? Estão reproduzindo o comportamento. Você foi maltratada por um padrasto, mas não é por isso que você vai maltratar uma criança que entra na tua casa. É isso aí. Né? De repente você tem... Gente, existe essa realidade de pessoas que foram até molestadas. Mas não é por isso que você vai maltratar, vai permitir maltratos com alguém. Você não pode fazer isso. Até porque você ou é um servo ou uma serva de Deus, ou você é um conhecedor da palavra. Porque se você está aqui, parou para assistir essa live, de alguma maneira o Espírito Santo já tem te orientado acerca de algo. E imagina amanhã ou depois um adulto curado, tratado, saudável psicologicamente, olhar e ter gratidão a você. Olhar e dizer, olha, minha madrasta, meu padrasto poderia ter me maltratado e eu aprontava. Eu queria que meu pai voltasse para minha mãe, poderia ter me tratado mal, mas não, sempre me tratou com amor. Com amor. Olha porque aqui, o amor é a chave. O amor é a chave. O amor é a chave, né? Isso. E a Bíblia é muito clara, né? Que a gente deve ter esse compromisso de amor, essa disposição para amar, não é quem nos faz bem, é quem nos faz mal. Não é um amigo, porque amar um amigo é fácil, mas amar o inimigo, aquele que traz tormentas, é que é o grande desafio. Então é por isso que nós vamos orar. Nós vamos orar porque talvez esse casamento está sendo comprometido e esse casamento está quase indo, né, a pique, o barco está quase na pique. Por quê? Porque não se chegou a um consenso de entender que essa criança não tem nada a ver. Um relacionamento entre adultos, é uma situação de adulto, e aí se reproduz gente ferida, gente machucada, gente revoltada, gente problemática, e é essa reprodução. Os irmãos, independente do que houver, os irmãos precisam estar unidos, estar ligados. Não começa aí, né? A gente tem Isaac e Ismael. Então, assim, a Bíblia o tempo todo vem apontando para inimizar. E seus filhos. Né? E não é um desafio, é um desafio. Administrar uma casa com pessoas que são diferentes, que cada ser humano é um, mas principalmente com pessoas que vêm de famílias diferentes. Que trazem, às vezes, herança espiritual. Isso aí. Né? A gente entende que existe isso.
Sabe? Mas se você está no meio disso, o Espírito Santo vai te capacitar a administrar essa casa, e a não administrar esse relacionamento e não perder essa família. Porque o que o seu enteado passa, o seu filho não vai passar. É isso aí. Porque a dor do seu enteado, né, de ver os pais separados, o seu filho não vai ver. Não vai e ver. a sua casa não vai ser casa de vento. Não vai ser casa de tempestade. Em nome de Jesus, a sua casa vai ser casa de bonança. Seja quem for quando colocar casa de paz. Seja quem for quando colocar o pé dentro da tua casa, vai sentir paz. Aleluia. E Deus vai te dar habilidades para tu conquistar essas crianças. Em nome de Seja Jesus. com um sorriso, com uma pipoca, com um bolo. Vai do teu jeito. Deus já te deu armas. Se tu conquistou o homem, não vai conquistar as crianças? É verdade. Se conquistou a mulher, não vai conquistar as crianças? Vai conquistar sim, em nome de Jesus. Esse demônio, ele já deu grito de derrota. Em nome de Jesus. Em nome a Azi de está aqui Jesus. falando, Azi, e como a gente, aqui é muito, muito natural, né? É tudo muito natural. Isso, é um bate-papo, né? Franco. E a Azi está aqui falando, e o Espírito de Deus, enquanto você estava falando, falava comigo que hoje ele vai entrar dentro de uma casa. E esse tratamento diferente vai cair por terra. Esse negócio desse homem beijar o dele e desprezar o dela vai cair por terra. Eu ouvi, eu ouvi o Espírito de Deus dizendo para mim que hoje esse negócio dele beijar o dele e desprezar o dela vai cair por terra. Essa criança não vai crescer ferida por esse padrasto. Essa criança não vai. Não sei o que Deus vai fazer. Porque Deus tem os seus caminhos para trabalhar. Deus tem os seus caminhos para trabalhar. Não sei o que Deus vai fazer de reviravolta dentro dessa casa. Porque eu via o homem beija o dele. Enquanto o dele não nasceu, ele amava o dela. Enquanto o dele não nasceu, ele amava o dela. Mas depois que o dele nasceu, ele agora despreza o dela. É abandono sobre abandono na vida dessa criança. Entendeu? O diabo não está vai. querendo A sequelar. mão do Senhor, não vai. A mão do Senhor vai entrar dentro dessa casa. A mão do Senhor vai unir os sentimentos. Vai unir. Deus vai amarrar os vai sentimentos. Trabalhar de forma poderosa. Vai trabalhar. Porque nós não estamos aqui imaginando coisa. É coisa que existe. Não. É coisa que existe. É realidade. É real. É real. E tu sabe o que tu tá passando dentro da tua porque casa. Ama o filho e despreza o enteado. E tu ama o filho e ama o marido. E ama o bebê que nasceu. E ama o bebê que nasceu. Mas a boa mão do Senhor, está entrando e quebrando esses laços, essas armadilhas do diabo, para gerar mais pessoas feridas. Vai quebrando. Mais pessoas feridas. E a boa mão do Senhor vai trabalhar. Nós vamos orar para que saia de dentro dessa casa toda inimizade, todo espírito de preferência, todo espírito de disputa, toda cegueira, toda ignorância. O Senhor te repreenda. Saia espírito de ignorância. Agora, em nome de Jesus. Entendimento, que faz esse homem tratar essa criança diferente. Que faz também essa mulher tratar o enteado diferente. Em nome de Jesus. Não vai haver tratamento diferenciado. Essa mãe vai haver igualdade dada pelo Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa mãe que tem preferência por filhos. Tu não vai destruir esta casa. Destruir essa vida, né? Estende a tua mão aí dentro da tua casa. Estende a tua mão, porque é uma batalha. Estende a tua mão. É uma batalha. Tu não sabe, mas tem demônios. Tem demônios. Espírito de competição dentro dos lares. A competição começa por marido e mulher.
E vai passando pelos filhos, espírito de competição. Começa por marido e mulher. Eu te repreendo, espírito de competição. Competição, que traz desgraça, traz discórdia, traz conflito. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem. Nós damos uma ordem. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia da criança. Misericórdia do adolescente, misericórdia, sai agora, misericórdia, sai agora, que todo espírito de indiferença, agora. Esse silêncio é um silêncio, é um desprezo, isso é uma indiferença. Vai sair agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Satanás, tu que fecha a boca desse homem, a boca dessa mulher, para ele entrar mudo e sair calado, não dialogar. E quando fala, alguém não entende. Quando fala, é uma ignorância. Cai por terra em nome de Jesus. Sai de dentro desta casa agora. Alguém liberou uma palavra. Alguém liberou uma palavra quando viu essa mulher grávida. Alguém disse assim: pode até gerar, mas não vai conseguir sustentar a casa, não vai conseguir sustentar a família, vai ter competição, vai ter inimizade. Alguém está esperando para ter a notícia do divórcio. Alguém está esperando para ter a notícia da adolescente saindo de casa. Mas não vai ter, não vai ter. Vai ficar dentro de casa, porque a paz vai voltar para dentro deste lar. A paz entra dentro do teu lar. A compreensão entra dentro do teu lar. A amizade volta para dentro do teu lar. O companheirismo volta para dentro do teu lar. O diálogo volta para dentro do teu lar. A amizade volta para dentro do teu lar. O riso vai voltar, a gargalhada. A amizade. Vão ver filme junto. É coisa natural, Sheila. Coisa natural. Porque o Senhor está dizendo que o diabo começou roubando coisas naturais. Ele tira alguém do sofá, ele faz alguém se levantar e sair do ambiente quando alguém chega, mas em nome de Jesus, esse espírito imundo vá saindo desses lares em nome de Jesus. Que quer trabalhar roubando as coisas do cotidiano, a companhia do cotidiano, a amizade do cotidiano. Porque a venda de José aconteceu no cotidiano. Eles iam ao campo e era cotidiano deles. E lá no campo o diabo preparou um laço de morte. Mas Deus entrou, cortou o laço. E o que era para maldição, Deus transformou em bênção. Deus guardou o coração de uma criança antes do diabo chegar. Com ódio dentro do coração de uma criança, Deus chegou e devolveu a paz. Devolveu o diálogo. O coração está guardado, Deus está me dizendo. O coração do inocente está guardado. É no adulto que Deus vai trabalhar. Devolve paz, Senhor. Devolve paz, Senhor. Devolve paternidade, o peso em da nome maternidade, de Jesus. O compromisso da paternidade, o compromisso da maternidade. Trabalha na consciência desse homem, dessa mulher. Trabalha na consciência desses que são responsáveis, Pai amado, Pai querido, pelo comportamento dessa criança dentro dessa casa. Trabalha na consciência, da consciência de que é um inocente, é uma criança, não tem nada a ver. O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda. Com ciúme do filho, com ciúme da filha. O Senhor te
te Há poder no repreenda. nome de Jesus. Que Mulher as querendo casas ser igual filha, chamar mais atenção do que filha, filho. acha que a filha está chamando muita atenção, É isso que é aí. o brilho da filha, até em roupa. Deus está falando comigo de maturidade. Glória a O Deus. diabo entrou e está Glória a trabalhando, Deus. querendo roubar a maturidade que alguém tinha. Glória a Alguém Deus. tinha maturidade e sabia lidar com a situação. Isso Glória é a Jesus. espiritual, mas o É Senhor espiritual. hoje trabalha na tua consciência, como Sheila já falou, Glória como a a Deus. pastora Sheila Xavier já profetizou. Glória a Deus. O Senhor trabalha na tua consciência. Tu volta a ter maturidade. E essa inveja demoníaca, esse por ciúme terra em nome de demoníaco, Jesus. cai por terra em nome de Jesus. Jesus. Nós retirada. somos os promotores da paz. Sim. Nós somos os promotores da Sim. paz. Então Aleluia. que se levante uma bandeira de paz dentro dessa casa. E é você que vai Entendeu? promover a Se paz. levante uma bandeira de É paz. você que uma vai bandeira de promover paz. a Cada paz. um na sua função dentro dessa família. Cada um na sua função. É isso aí. Filho não É. tem que cuidar de filho. É. Quem tem que cuidar de filho é pai e mãe. Ou seja, filho não tem que vigiar filho para entregar o que filho está fazendo, o que filho está aprontando. Você não tem intimidade com Deus? Ora que Deus te revela. Ô glória, ô glória. Deus não revelou na oração passada, aqui na primeira oração que nós fizemos juntas? Revelou. Deus revelou à mãe o que o filho estava fazendo. Revelou. E uma criança de 5 anos tem que vigiar a outra de 7? Tem que dedurar? Não, você tem que unir os seus filhos. Eles irmãos. têm que ser amigos. Não tem que ser conivente. Mas um não tem que ser juiz do outro. É isso aí, é isso aí. Então nós oramos é por isso. Isso. Né, por essa limpeza Aleluia. dentro dessa casa. Aleluia. E você que está tendo Aleluia. problema com o enteado, pode botar seu joelho no chão e perguntar a Deus qual é a fonte que Deus vai te revelar. Deus qual é a vai origem. te revelar. Que Deus vai te revelar qual é a origem. Se a E origem... se tiver enteado, tomado pelo diabo, que endureceu o coração, não se preocupa, porque se tiver que sair do ambiente, quem vai arrancar é Deus, não é você. Amém. Se tiver malícia, né? É. Se tiver maldade, se tiver fazendo o que não deve ser feito, ensinando, dando mau exemplo dentro de casa, só dobra o teu joelho. Dobra. Porque aquilo que você, com a sua palavra, o que você percebe com a sua palavra, que você não consegue fazer o outro despertar, atentar, Deus faz. Deus faz. Tá? Porque às vezes nessa crise, o pai ou a mãe ama tanto que não consegue ver a criança sendo manipulada pelo diabo para destruir a história. Mas aí, se a tua palavra não convence a respeito do erro, existe um que fala Que com você. convence. Né? Que fala com você. Azi, nós temos aqui pessoas que estão pedindo também oração por ansiedade, né? Por porta, por relacionamento. Olha, ansiedade, não estou aguentando mais. Eu estou vendo ali Elida Martins, né? Estou sem óculos, Elida Martins. Isso. Então, ainda tem pessoas ainda aqui que estão com outros problemas, outras angústias, e sabe-se lá, né? Quais são as raízes, porque uma criança ferida é um adulto doente. Né? Uma criança ferida é um adulto doente. Então, Elida, você já está nas nossas orações, tá? Vamos estar orando por essa irmã, para que esse espírito de ansiedade, né? Essa ansiedade profunda que tem angustiado caia por terra em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, vocês podem nos ajudar para o próximo assunto. Pode isso. Dá dicas, dá né, dica, Sheila? Podem dar alguém dicas. perguntou ali, vocês estão fazendo a live que dia? Toda quarta-feira, 10h30. Toda quarta-feira, 10h30. A não ser que seja questão de 22h30. viagem, de agenda, né? Isso. Mas toda quarta-feira nós estamos aqui reunidas para fazer
essa live sempre com um assunto relacionado à família. Sempre. Tá. E nós pedimos que vocês nos cubram de oração. Isso. Nós temos sido atacadas pelo inferno. Isso. Depois que começamos desses propósitos. Isso, com esse propósito. Toda quarta-feira nós não preparamos nada, mas nós entramos num propósito, né? E o Senhor vai direcionando. E talvez tenha alguém que esteja vivendo esse conflito desse assunto que nós estamos tratando aqui, porque alguém pode dizer, não, isso não é o meu caso, mas pode ser que seja a situação de alguém ou você esteja sendo preparado para dar resposta para alguém. Isso. Não é? Isso. Então, se você já conhece alguém que está nessa situação, nesse conflito, avisa, lá na Missionária Sheila, no Instagram, na Azi, né, no Instagram, na página do YouTube, tem uma palavra a esse respeito. Vamos compartilhar o que é bom, o que presta, o que edifica. Que é bom. Isso. O que edifica. Isso. Amém? Meus irmãos, eu quero convidar vocês aí no meu canal de YouTube. E também no canal de YouTube da Sheila. Isso. E o nosso canal de YouTube, o meu é Azi Soares. Você vai no YouTube, Azi Soares. E aí você faz a sua inscrição, ativa o sininho de notificações e toda semana tem 2 mensagens novas. Benção. Então você vai ser notificado se você ativar o sininho de notificações. Aí vai ser notificado. Vai tem mensagem nova. Toda semana 2 mensagens novas. Isso. E o da Sheila Xavier. Sheila Xavier. Sheila Xavier. Pode entrar lá, tem mensagens lá. Isso. Né? A gente vai colocar essa live também lá para o pessoal ter acesso. Isso. Tá bom, gente? E vamos continuar focados, né, Azi? Na nossa família, porque a nossa família é o alvo, né? As famílias são o alvo. Então vamos continuar focados. Porque os nossos filhos não serão não viverão uma repetição de ciclos doentios, nocivos. Não serão. E você não vai repetir erros passados. Tem uma pessoa dizendo que está afastado do Evangelho. Se quiser voltar, minha irmã. Isso, semana passada teve 7 almas. Aí, gente, tem alguém aí que está distante da presença do Senhor e quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Escreve aí, eu recebo. Eu aceito. Aleluia. Porque às vezes é uma pessoa que está aí também vivendo o resultado dessa guerra toda lá de trás. Né? E está com dificuldade até de reconhecer a paternidade de Deus. Né? Está com dificuldade de reconhecer a paternidade de Deus. Ainda paternidade divina. Tá? Isso. Está com dificuldade, porque se o relacionamento de alguém com pai, com mãe é abalado, não é saudável, ele vai ter dificuldade de desenvolver um relacionamento com Deus. Com Deus. Tá? Mas Cristo cura a alma. Aleluia. Cura a alma. Alguém entre nós já vamos fechar. Tá? Nós já alguém vamos entre fechar. Nós que queira voltar, a nossa irmã que falou que está afastada, que precisa de oração, estaremos orando por ela. Isso. Para que ela seja alcançada, tá? Isso. Então Deus abençoe. Deus abençoe. Nossa foto. Que vem nossa foto. Vamos tirar. Gente, prepara o celular aí para tirarmos uma foto. Faz aí o print, né? Glória a Deus. Vamos olhar primeiro para cá. Primeiro para aqui, Azi Soares. Vocês estão tirando fotos? Agora para cá. Se alguém tirou aqui, avisa. Se alguém quiser tirar, depois a gente volta para o nosso ensaio fotográfico. Acho que foi. Foi? Na próxima, aí vocês postem e marquem a gente e coloca lá o assunto que vocês querem que a gente trate. Isso aí. Na nossa próxima live. Pode indicar, que nós vamos orar, né, a Deus e pedir uma confirmação. Amém. Amém? Amém. Beijo, gente.
Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Aleluia. Deus abençoe. Amém. Olá, meus amigos. Aqui é Azi Soares. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito para se inscrever no nosso canal, Azi Soares. E você que ouviu essa mensagem, foi abençoado, foi edificado, foi fortalecido através da palavra de Deus, a curtir, a comentar nesse vídeo e a enviar esse vídeo para edificar também a fé de alguém. E você pode nos encontrar em todas as redes sociais como @Azi Soares.